Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Por que me arrasto aos seus pés? A música da minha vida. Por que me dou tanto assim? Não éramos irmãs de sangue, mas desde o comecinho eu considerava a Andressa minha irmã de verdade. Ela foi adotada quando eu tinha 7 anos. Tínhamos praticamente a mesma idade. A diferença era de, talvez, 4, 5 meses. Eu 7 anos, ela 7 anos também. Andressa era filha de uma conhecida da minha mãe. As duas trabalhavam juntas. Aliás, a mãe sempre nos contava que foi mãe de leite da Andressa, já que sua mãe biológica teve problemas durante o parto e não pôde amamentar. De modo que, de um jeito ou de outro, eu e minha irmã de criação, sempre tivemos uma ligação muito forte, desde pequeninas. Aliás, a mãe vivia dizendo: olha, vocês podem até não ser irmãs de sangue, mas são irmãs de leite. Porque ambas mamaram aqui, nesse peito. A mamãe falava assim e sorria, porque ela tinha orgulho. Foi quando a mãe biológica da Andressa, infelizmente, contraiu um câncer maligno e acabou falecendo. Foi aí que ela veio morar em definitivo com a gente. Nessa época, recém tínhamos completado 7 anos. E verdade seja dita, meus pais nunca fizeram diferença entre nós. Sempre trataram nós duas exatamente igual. O que eles davam para uma, também davam para outra. E isso tanto em termos de carinho, de atenção, de afeto, como em relação a coisas materiais. É claro que quando criança, a gente tende a ser um pouco egoísta, a querer toda a atenção para si, a atenção do pai, da mãe. Quer sempre o melhor brinquedo, a melhor roupa, e nesse ponto eu não fui diferente das outras crianças, não. Mesmo que de modo inconsciente, acho que eu também agi assim. Fui um pouco egoísta, admito. Mas, repito, como qualquer criança. No entanto, eu não fiz isso porque fosse filha legítima e ela não. De qualquer modo, a minha irmã cresceu sabendo que era adotada. Até porque, como eu já falei, ela já tinha 7 anos quando veio morar com a gente em definitivo. Só que não sei, e isso eu comecei a notar depois de algum tempo. Andressa, a minha irmã, ela, à medida que o tempo foi passando, ela cresceu diferente. Eu acho que ela cresceu meio revoltada, principalmente em relação a mim. E eu não sei dizer exatamente por quê. Repito o que já falei várias vezes. Desde o começo dessa minha carta, sempre fomos tratadas exatamente igual. Tanto pelo pai quanto pela mãe. Só que eu não sei explicar, mas apesar de ser tratada assim, como se fosse filha legítima de sangue, minha irmã cresceu diferente. Apesar de eu sempre tê-la considerado minha irmã de verdade, eu sentia que ela não tinha o mesmo afeto por mim. Isso desde muito cedo. Eu acho que pelo fato de saber que era adotada, ela se sentia num plano secundário, num plano inferior, quando na verdade isso não tinha nada a ver com a realidade. O fato é que essa revolta dela comigo foi ficando mais forte, mais nítida, à medida que o tempo foi passando. Normalmente, irmãs se tornam confidentes, companheiras, amigas mesmo. Só que isso nunca aconteceu com a gente. Nunca. E não por falta de empenho da minha parte. Ela nunca me deu abertura para que eu pudesse me tornar, mais do que irmã, a sua amiga. Nem nunca me segredou confidência nenhuma. Aliás, ai de mim se eu me abrisse com ela a respeito de alguma coisa ou se ela ficasse sabendo de um segredo meu. Mas ia imediatamente correndo contar para minha mãe. Quando eu tive o meu primeiro namorado, por exemplo, ela me pegou com um menino na escola e já foi me dedurar para minha mãe. Mas olha, na mesma hora.
Eu era muito novinha nessa época e acabei ficando de castigo. Foi até por isso que, apesar de eu gostar demais dessa minha irmã, com o tempo foi nascendo uma rivalidade muito grande entre nós. Repito, rivalidade esta que se tornou ainda mais intensa quando entramos na adolescência e mais ainda depois que completamos 18 anos. Foi uma coisa gradativa, que foi ficando mais forte à medida que o tempo passava. Todo mundo notava. A mãe, por exemplo, vivia dizendo: vocês precisam ser mais amigas. Onde já se viu? É cada uma para um lado, nem parecem irmãs, mas parecem inimigas. Deus me perdoe. No fundo, por mais que me doa dizer isso, a minha irmã sempre teve inveja de mim. Não tem outra explicação, porque apesar das minhas tentativas de me aproximar dela, que foram muitas, ela sempre torceu o nariz para mim. Nunca permitiu nenhuma aproximação. Foi mais ou menos nessa época, 18, 19 anos, que eu conheci o Gilson. Comecei a fazer faculdade e logo arranjei um estágio. Ele trabalhava justamente nessa empresa onde eu fui estagiar. E a verdade é que eu me encantei por ele logo no primeiro olhar. Ele era bonito, era simpático, atencioso, educado, sensível. Tudo que uma moça espera encontrar num namorado. Me apaixonei perdidamente e, para minha felicidade, ele também gostou de mim. Não demorou muito, questão de 2 semanas, e ele já me pediu em namoro. Olha, fiquei feliz demais. Estava apaixonada. E o melhor de tudo, sendo correspondida. Estava tão feliz que, até contrariando um pouco o bom senso, cheguei em casa e contei para minha irmã. Contei que tinha conhecido um rapaz, que estava gostando dele, que ele também estava gostando de mim. O tipo de resposta que ela me deu, eu já deveria esperar. Mas olha, mesmo assim chocou. Ah, tá namorando, é. E eu com isso, faça bom proveito. Não é assunto meu. Minha irmã definitivamente não estava nem aí para minha felicidade. Eu já devia esperar. Mas sabe quando você está feliz demais? Sabe quando você está apaixonada e sente aquela necessidade de contar para todo mundo? Eu pensei que, sei lá, fosse contagiá-la com a felicidade que estava sentindo. Só que me enganei. Eu já devia esperar. Bom, depois que completamos 4 meses de namoro, achei que era hora de levar o Gilson para conhecer o meu pai e a minha mãe. Combinamos que seria num domingo. Quando ele chegou, eu ainda estava na cozinha, com a minha mãe, lidando com o almoço. Aquele dia, eu já levantei da cama preparado. Com toda certeza, minha irmã torceria o nariz para o meu namorado. Isso se não fosse grossa com ele, só para me atingir. Pois, para minha surpresa, ela se comportou de uma forma tão educada, mas assim tão diplomática, tão simpática, que numa determinada altura eu olhei para a cara dela e me perguntei: mas essa é minha irmã? Sabe, coisa mais esquisita do mundo. Atenciosa, simpática, conversando. Aconteceu exatamente o contrário do que eu imaginei que fosse acontecer. Estranhei demais o jeito dela. E o mais esquisito foi o modo como ela passou a se comportar depois desse dia. Olha, eu fiquei de queixo caído. Alguns dias depois, por exemplo, ela entrou no meu quarto toda simpática e me pediu um favor, coisa que ela nunca tinha feito. Andressa sempre foi orgulhosa, pois entrou no quarto toda sorridente. Alessandra, será que você me emprestava aquela tua blusinha tomara que caia? Aquela azulzinha? Olha, até o jeito de falar estava diferente.
Sabe voz melosa? Sabe voz de melhor amiga? Incrível! Eu olhando para a cara dele e pensando, não, mas peraí, essa não é a Andressa. Olha, eu estranhei demais. Ela nunca tinha falado daquele jeito comigo, nunca. Respondi à altura, com toda a educação. Claro, Andressa, imagina, pode pegar. Ela então foi até o armário, pegou a blusa e antes de sair do quarto ainda falou: quando você quiser pegar alguma roupa minha emprestada ou qualquer outra coisa, você pode pegar, viu? Não precisa nem pedir. Não, aquilo não era normal. Decididamente, aquilo não era normal. Eu fiquei ali, mas estranhando tanto aquela atitude dela. Meu Deus do céu, que bicho que mordeu essa menina. Essa não é a Andressa que eu conheço. De qualquer maneira, em vez de achar ruim, pelo contrário, eu achei até bom. Já era mesmo hora da gente começar a se entender, a ter mais intimidade, a se dar bem. Éramos irmãs. Não fazia sentido aquele clima de hostilidade, de inimizade. Até porque, repito, era um clima alimentado exclusivamente por ela. Porque, da minha parte, seríamos as melhores amigas. O fato é que, com o tempo, eu e minha irmã começamos a ficar mais próximas, até mais amigas. Tanto que, às vezes, quando o Gilson me convidava para sair, ela ia junto. Eu mesma convidava. Até que um dia, meu namorado me chamou assim de lado e falou: Alessandra, tem uma coisa aí meio chata que eu tô precisando de falar já faz tempo. Só que sei lá, eu não sei como que você vai reagir. Nossa, amor, é tão chato assim? Pior que é. Você não me leve a mal, mas é sobre a tua irmã. Andressa? Ué, o que tem ela? Olha, eu acho que nessas alturas, pelo jeito dele, o Gilson já estava até meio arrependido de ter começado aquela conversa. Tanto que ficou em silêncio durante algum tempo, tentou até mudar de assunto, até que no fim acabou abrindo o jogo. Então, Alessandra, é que a tua irmã, ela tem falado umas coisas meio pesadas de você pra mim, viu? Pesadas? Ué, como assim? Não tô entendendo. Pesadas como? Eu sei lá, coisas. Eu nunca te contei porque não queria criar clima, né? Só que ela anda agindo assim de um jeito tão estranho e eu tô achando que ela já tá indo longe demais com essa conversa. Tá, mas o que exatamente que ela tá falando de mim? Várias coisas. Aliás, ela tem me ligado direto, se você quer saber. Isso quando não aparece lá no escritório. Mas pelo amor de Deus, Gilson, o que ela fala de mim? Já disse, é uma porção de coisas, mas fique tranquila, até porque eu não acredito em nada do que ela fala. Eu sei que é tudo mentira. O problema, na verdade, nem é esse. Não é? Mas como assim? Nessa hora, meu namorado me olhou de um modo tão sério que eu até me assustei. É que a tua irmã tá dando em cima de mim. É isso. Fala que tá gostando de mim, que eu devia me separar de você, repensar o nosso namoro, que você não é a mulher certa pra mim, que ela sim é que gosta de mim. Enfim, esse tipo de coisa. Você tá falando sério, Gilson? Claro que tô, né? Você pensa que eu ia brincar com uma coisa dessa? E olha, se eu tô te contando, é porque eu acho que você deve fazer alguma coisa. Eu não quero ser grosso com ela. Por isso eu queria muito que você chamasse a tua irmã no canto, conversasse, pedisse para ela parar com isso. Olha, fiquei pasma. Fiquei pasma. Não que eu não conhecesse a Andressa. Eu sabia como ela era. Só que, depois daquela mudança dela,
Eu comecei a ter esperança de que a gente ia começar a se entender, até porque ela estava tão simpática comigo, sabe, tão atenciosa, sorridente. A impressão que dava é de que ela tinha esquecido aquele ranço. Estava querendo também se aproximar de mim. Pensei, minha irmã está amadurecendo. E agora aquilo. Meu namorado me conta que ela andava falando mal de mim. E mais do que isso, tentando roubar meu namorado. Olha, fiquei pasma. Juro que pensei que estivéssemos começando a nos entender. Meu Deus, ela parecia ter mudado tanto. Só que parece que só tinha mudado de mentirinha, porque pelas minhas costas continuava fazendo a minha caveira. E pior, tentando roubar meu namorado de mim. Se bem que no fundo, isso nem me surpreendeu tanto assim. Eu só não entendi uma coisa. Será que ela estava fazendo aquilo por inveja? Ou porque tinha se apaixonado por ele? Naturalmente que fui falar com ela na mesma hora. E como eu já esperava, ela negou tudo. Falou que nem o número do telefone do Gilson ela tinha, sendo que o próprio Gilson tinha me mostrado os registros das ligações que ela tinha feito do seu celular. Enfim, como eu já conhecia minha irmã, procurei não dar tanta importância. Achei melhor deixar para lá. Bom, nisso, à medida que o tempo passava, meu namoro foi ficando mais sério, até que ficamos noivos. No dia em que ele pediu a minha mão, eu senti que ela ficou possessa. Aliás, não fui só eu que notei, não. A minha mãe notou, meu pai notou, todo mundo notou. Até porque ela fechou a cara na mesma hora e não quis nem jantar com a gente. Se trancou no quarto e ficou lá. Não adiantou nem a mãe ir falar com ela. Eu acho que foi a partir desse dia que eu comecei a perceber que todas as trapaças que ela tinha feito lá no começo, aquela falação toda dela pelas minhas costas, aquela tentativa dela de roubar o meu namorado, eu comecei a pensar e a chegar à conclusão de que talvez não fosse só inveja. Quem sabe ela estivesse gostando dele. Mesmo assim, fui relevando. O tempo foi passando, até que marcamos a data do casamento. Faltavam poucos dias para a cerimônia. Eu estava feliz demais. Não via a hora. Os convites já tinham sido entregues. O buffet já tinha sido encomendado. A decoração da igreja, o salão, onde aconteceria a festa, o fotógrafo, tudo, enfim, já tinha sido providenciado, até meu vestido de noiva. Foi bem na semana que antecedia o meu casamento que eu cheguei em casa e fui direto até o meu quarto. E no que entrei pela porta, avistei a caixa onde eu guardava o meu vestido de noiva em cima da cama. Só que a caixa estava vazia. Gelei na mesma hora. Meu Deus, mas onde foi parar o meu vestido? Olha, foi instantâneo. Pensei na minha irmã no mesmo instante. Só podia ter sido ela. Fui correndo até o seu quarto e no que abri a porta, me deparei com aquela cena. Olha, eu não sei nem como qualificar. Uma cena inesperada, ridícula, grotesca. Abri a porta e a minha irmã estava com o meu vestido diante do espelho, se admirando, como se fosse ela a noiva. Ela estava ali experimentando o vestido. Olha, eu fiquei louca quando eu vi aquilo. Já era demais. O que você está fazendo com o meu vestido de noiva, Andressa? Tire isso já. Anda. Ela me olhou firme. Um olhar que Deus me perdoe, mas parecia olhar de louca. Sabe pessoa perturbada? Não tiro.
Como que não tira, Andressa? Tira logo, vamos! Não tiro. Aliás, por que você não vem tirar? Vem. Ela estava nitidamente me provocando. Até o jeito como olhava para mim era estranho. Meu Deus do céu, essa menina parecia possuída. O problema é que aquilo estava me dando nos nervos. Perturbado ou não, possuído ou não, ela que se danasse. Ela ia ter de tirar o meu vestido. Sabe quando você chega no limite da paciência? Sabe quando você chega no limite da tolerância? Já era demais. Eu já tinha aguentado tudo. Ela se fingindo de minha amiga, falando mal de mim para o meu noivo nas minhas costas e agora experimentando o meu vestido de noiva. Ah, não. Conclusão. Fui para cima dela com tudo, tentando tirar o vestido dela na marra, já que por bem ficou muito claro que ela não ia tirar. Acabamos nos embolando em cima da cama, uma grudada no cabelo da outra, até que no fim, para o meu espanto, ela pareceu ter esquecido de mim e começou a rasgar o vestido, com ele ainda no corpo. Mas sabe, com um desespero, com uma fúria que chegou a me assustar. Porém, o que mais me perturbou foi ouvi-la me acusando de ter lhe roubado o namorado, me dando de dedo na cara, dizendo que eu podia até me casar, mas que jamais seria feliz com o Gilson. Você não vai ser feliz com ele, desgraçada. Você não podia ter roubado o meu namorado. Mas que teu namorado, Andressa, se enlouqueceu, menina. Louco é você. Louco é você. Quando a minha mãe chegou da rua, a sonsa ainda tentou se fazer de inocente. Foi a maior correria para mandar consertar o meu vestido, já que estava em cima da hora. E mesmo assim, não ficou a mesma coisa. Não ficou e nem podia, né? Olha, a minha vontade foi de escolher outro vestido, mesmo que fosse alugado. Só que não dava mais tempo. Depois de tudo, a minha irmã ainda teve a capacidade de aparecer no meu casamento como se nada tivesse acontecido. Eu pensei que ela não fosse ter coragem, mas teve. E quando a vi ali no meio dos convidados, juro, tremi na base. Eu fiquei imaginando se essa louca, de repente, inventasse de fazer um escândalo, sei lá. Olha, até hoje eu não sei o que eu fiz para essa menina, para ela me tratar desse jeito. É como eu disse lá no começo dessa minha carta. Não somos irmãs de sangue. Mas, meu Deus do céu, desde os 7 anos ela convive com a gente. Sempre foi tratada como se fosse filha. Sempre teve exatamente as mesmas coisas que eu. E quando eu falo as mesmas coisas, eu estou falando em coisas materiais, mas principalmente em afeto, em carinho, em atenção. Meu pai e minha mãe sempre trataram essa menina como filha, exatamente do jeito como sempre me trataram. Eu então nem se fala. Desde muito cedo, fiz tudo o que podia para me aproximar, para ser amiga dela. Mas ela nunca quis. Sempre teve um ressentimento, uma hostilidade em relação a mim que, sinceramente, não dá para explicar. Meu Deus, uma menina bonita, que tem tudo para ser feliz, mas parece que ela, sabe, toda a energia que ela tem, ela gasta nesse ódio, nessa raiva que ela tem de mim, um ódio, uma raiva que, sinceramente,
Eu não sei de onde saiu. Não dá para entender. Juro, mesmo depois de tudo, eu sinto falta de tê-la por perto, participando da minha vida. Fiquei com raiva, claro que fiquei. Ela praticamente destruiu o meu vestido de noiva. Só que depois que passou a raiva, sabe, é minha irmã. Eu gosto dessa menina como se fosse minha irmã de sangue, não tem diferença. E esse é um afeto sincero. Não é fingimento. Eu gosto dela como minha irmã que ela é. Olha, no fundo, eu sei que ela precisa de ajuda. Ficou muito claro para mim, principalmente depois desse episódio, que a Andressa tem um problema emocional muito grave. Só que fazer o quê se ela não quer ser ajudada? Quando eu lembro dela rasgando meu vestido, me olhando com aquele ódio nos olhos, aquele olhar de louca, me acusando de ter roubado o namorado dela, dizendo que eu jamais seria feliz com o Gilson, eu me sinto tão mal. Ela falou aquilo como se estivesse me jogando uma maldição. Eu não queria que fosse assim. Juro que não queria. Apesar de estar feliz com meu marido, às vezes eu me sinto tão mal por saber que a minha irmã não teve a mesma sorte, que ela não é feliz, que ela continua lá sozinha, triste, perdida, no meio da própria amargura, se afundando naquele ódio, naquele ressentimento, naquele rancor que eu repito, não sei de onde saiu. E o pior é que não sei porquê, mas mesmo sabendo que isso não tem nada a ver, eu me sinto culpada. Eu não queria que fosse assim. Juro que não queria. Por que ela foi se apaixonar justamente pelo Gilson? Já tínhamos um histórico de brigas e de rivalidade tão grande dentro de casa, antes mesmo disso tudo acontecer. Não precisava ser assim. Quem sabe seja por isso que, apesar de estar feliz com o meu marido, parece que, não sei explicar direito, parece que falta alguma coisa. Parece que é uma felicidade incompleta. No fundo, eu acho que só no dia em que tiver certeza de que minha irmã está bem, é que eu vou conseguir ser feliz de verdade. Eu sei que isso não depende de mim. Mas eu sinto que só no dia em que ela me olhar nos olhos e me chamar de irmã, e dizer que todo o ressentimento está esquecido, e eu sentir sinceridade na sua voz, eu acho que só nesse dia, meu Deus, é que eu vou encontrar a paz que eu tanto procuro e vou conseguir ser feliz para valer. I learned the truth at 17, that love was meant for beauty queens. In high school, girls with clear-skinned smiles who married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of youth, were spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone, who called to say, come dance with me, and murmured vague obscenities. It isn't all it seems, it's 17. A brown-eyed girl in hand-me-downs, whose name I never could pronounce,
said, pity please the ones who serve, they only get what they deserve. And the rich relation hometown queen marries into what she needs, with a guarantee of company and haven for the elderly. Remember, those who win the game lose the love they sought to gain in debentures of quality and dubious integrity. The small town eyes will gape at you in dull surprise when payment due exceeds accounts received at 17.